Tá gravando. Então, gente, boa noite a todas, a todos que estão aqui presentes nessa sala e aqueles também que vão nos assistir depois, em outros dias e horários. Eu sou Cíntia Araújo, professora da Faculdade de Educação da FRJ, e estou compondo aqui, representando a comissão eleitoral, né, desse processo de escolha para a nova direção da nossa associação, a ABE, Associação Brasileira de Ensino de História. Estamos eu, da comissão, e a minha presidenta aqui, presidente da comissão, Carolina Carvalho Ramos. Quer dar um oi, Carolina? Boa noite a todos e todas. Dizer que a professora Alexia não pôde estar com a gente hoje, ela já tinha um compromisso marcado antecipadamente, mas também mandou saudações a todos. Obrigada, Carol. Então, nós estamos aqui reunidos para conhecer e conversar. A proposta da chapa, ela já foi, né, amplamente divulgada pelos canais da associação, mas nesse encontro nós temos a oportunidade de ver as pessoas, ouvi-las e também poder conversar com os candidatos e candidatas da direção para a direção da associação, assim como os candidatos e candidatas para compor o conselho consultivo. Eu e Carolina, por exemplo, estamos nos despedindo desse local, né? Somos, da atual gestão, participantes do conselho consultivo da associação. Então, a gente está muito feliz de ter essa oportunidade e a gente vai organizar a reunião da seguinte forma. A gente vai ter uns minutos para a apresentação da chapa à direção. Em seguida, nós vamos ouvir também a apresentação dos candidatos e candidatas ao Conselho Consultivo. A gente imagina que esse primeiro momento tenha uma média de 12, 15 minutos para a apresentação da proposta da chapa. Depois, os candidatos e candidatas que estão presentes para o Conselho Consultivo podem também, num tempo, digamos aí, máximo de 1 minuto e meio, para a gente não se alongar demais, se apresentar. E depois, em seguida, teremos 3 rodadas de perguntas, né? Alguns de vocês já nos enviaram perguntas antecipadamente, e eu acho que a gente pode seguir esse roteiro com essas perguntas, mas, obviamente, se surgirem novas perguntas, a gente pode abrir esse espaço. Então, por favor, a professora Maria Lima, candidata a presidenta da nossa associação, você e seus colegas de chapa, então, tem aí até 15 minutos para apresentar as propostas que vocês trazem para essa gestão da diretoria da ABE. Muito boa noite a todas, todos e todes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Nós organizamos a apresentação, dividindo a nossa carta-programa em algumas partes, e nós vamos iniciar com a professora Raquel, fazendo aí o preâmbulo, falando sobre o nome da nossa chapa. Então, boa noite a todos, todas e todes. Eu vou fazer, então, uma pequena apresentação da nossa proposta, Tempo de Primavera. A gente vem aí numa continuidade, né, da associação da ABE, que cresce, né, a cada ano, graças ao empenho dos nossos colegas da diretoria e dos membros, né, nessa construção coletiva, né, de associados, enfim, fortalecendo o nosso campo do ensino de história. Não sei se vocês lembram, mas quem estava em Cuiabá, em 2019, e assistiu a fala do nosso colega, do Fernando Serri, a gente tinha clareza naquele momento que o nosso desafio era muito grande, né, e desde então,
isso tem gerado bastante empenho, né, nas nossas ações dentro da ABE. E com tanta luta, né, desde então, a gente já percebe que flores brotaram dessa luta. Né? Então, inspirado nessas flores, e muitas que brotarão, nós pensamos, então, no nome da chapa é Tempo de Primavera. Contudo, mesmo que primavera também lembra, né, uma certa paz e etc., mas não é bem isso, né, que a gente quer destacar nesse nome. É tempo também de tempestade, de discurso de ódio, de ataque à história, à educação. E por que a gente está falando de flores, né? Nós acreditamos na força simbólica da primavera, para além do sentido de estabilidade, mas na esperança de um amanhã palpável, de um ontem, de um hoje, e o que essas mãos desse coletivo pode plantar e colher, e aquilo que a gente já vem fazendo, né? Então, é na contracorrente dessa tempestade, no esforço comunitário que a gente está apostando, né, e nesse senso de coletividade que nos segura, né, que nos dá raiz para superar essas intempéries. Portanto, é preciso florescer. Para florescer, a gente precisará da terra, a gente precisa de criar novos jardins, né, e aí a gente pensa, por exemplo, que não foi possível falar em Primavera dos Cravos, por exemplo, né, se não fosse a resistência. E é essa resistência que produz a primavera que a gente está se inspirando, e a gente é capaz de fazer isso, né? Então, é um convite para juntar nós, para construir um contingente humano respeitoso, paritário, que dê conta, né, que faz junto florescer novos frutos, é dessa resistência coletiva que se faz a poesia para transpirar, inspirar, expirar de novo, tocar em frente, né? Então, inspirado, então, nessa metáfora da primavera, de lutas, dos sonhos, né, que sonhamos juntos, que a gente apresenta uma carta proposta para a próxima gestão, e as nossas reflexões, né, sobre a educação brasileira e sobre o ensino de história, naquilo que tem nos orientado na construção das nossas premissas e que organiza, né, as propostas da nossa chapa, e, enfim, e assim a gente se coloca à disposição no período de 2024 a 2025. Acho que era isso, Maria Lima. Espero ter conseguido dizer a nossa ideia. Aí, qualquer coisa, Sim, o pessoal pode perguntar mais, né, durante o debate, né? Agora eu passo a palavra à professora Vitória, ela tem que sair daqui a pouco para dar aula, então ela já apresenta. Boa noite, obrigada, Maria. Boa noite a todas, todos e todes. Eu serei muito breve, né, sobre a questão da tesouraria. O que a professora Raquel falou, né, que a ABE está crescendo, de fato, né, está crescendo em ações, em visibilidade, mas a gente precisa sustentar financeiramente esse crescimento, né? Então, a proposta, e é um desafio, né, um desafio na medida em que a gente passou por uma situação financeira nacional, né, muito complicada, com as pessoas com muitos problemas financeiros, e o nosso desafio é manter, né, fazer essa manutenção e a ampliação dos nossos recursos para que a gente possa dar sustentação a todas essas ações que estão sendo feitas, né? Mas, ao mesmo tempo, ter a manutenção da profissionalização e ao aumento da qualidade dos materiais que a gente tem produzido, e isso no sentido da profissionalização e que requer recursos, né? Então, a ideia é, ao mesmo tempo, pensar em estratégias para ampliar esses recursos, mas e manter as equipes que a gente tem para, enfim, que trabalham junto com a ABE, né, que estão prestando serviços, enfim. Então, a proposta
é essa, e que também é um desafio, né? E, além disso, disponibilizar também os materiais, porque acaba que a tesouraria ela fica muito próxima também da relação com os associados, com os materiais visuais, né, com o site, enfim. E aí a gente tem também essa proposta de estar disponibilizando cada vez mais os documentos, materiais, via sites, via repositórios, enfim. E aí também, se tiver alguma dúvida, os outros membros também podem responder depois. Então, agradeço a oportunidade e é isso. Obrigada, Vitória. Eu sigo na sequência, então, apresentando a proposta da nossa chapa, pensando na incidência da atual diretoria no campo das políticas educacionais, né? A atual diretoria tem ampliado aí a participação no campo das políticas, tem incidido na discussão da BNCC e do novo ensino médio, principalmente, né, que são duas políticas que nós consideramos políticas educacionais, que têm aprofundado as desigualdades educacionais que o Brasil já possuía. Além disso, nós temos esses instrumentos atacando a própria profissão. Então, há um processo de desprofissionalização da docência, que está em andamento e de uma maneira bastante feroz. Então, nós acreditamos que a continuidade da incidência nesse campo é fundamental, articulando as dimensões que dizem respeito tanto à educação básica quanto ao ensino superior, tendo em vista que essas políticas estão todas articuladas. A gente vê aí um processo de remodelação e de novo sentido que é dado ao Estado no Brasil, e que faz parte de um contexto internacional, né, um processo que não está acontecendo só no Brasil. Então, nesse sentido, nós queremos cada vez mais integrar essas discussões em termos nacionais, mas não só em termos nacionais, como internacionais também. Então, nós entendemos que a incidência no campo das políticas educacionais é central, né? E mantendo aí o protagonismo da ABE, no sentido de que nós fomos a primeira associação no país e na história da educação no país que vai articular um coletivo de associações para enfrentar e para fazer incidência no campo da política, defendendo a docência específica dos campos disciplinares, defendendo a formação e a profissionalidade na formação desses campos, né, na atuação na educação básica, e fazendo isso de modo integrado também, pensando as questões relacionadas ao ensino à educação superior. Então, a nossa intenção agora, como chapa, continuar incidindo nessas questões, fortalecendo e consolidando a campanha nacional em defesa das ciências humanas na educação básica, que é coordenada pela ABE. Ela foi idealizada por um coletivo que foi instituído a partir de uma iniciativa da ABE, né, e que está crescendo, né, inclusive dou em primeira mão para vocês, nós temos mais uma associação, a Associação APROFIB, que é a Associação de Professores e Professoras, Filósofos e Filósofas, que se juntou à campanha. Então, a campanha ela tem sido reconhecida nacionalmente como um espaço de representação do campo das ciências humanas. Então, nós temos sido chamados já se reconhecendo por conta do reconhecimento dessa representação. Então, nós já somos vistos como um lugar de articulação dessas associações, né? Então, quando as pessoas estão querendo fazer uma incidência, como, por exemplo, no concurso do Rio Grande do Sul, em que a ANPU liderou a articulação de uma série de associações para poder tentar impugnar o concurso, a campanha foi chamada como espaço que consegue articular outras associações e trazer para dentro dessa luta, né? Então, nós pretendemos continuar com essa incidência, ampliando a participação também para o Fórum Nacional de Educação, coisa que nós já estamos providenciando aí, já tem duas associações da nossa campanha que já conseguiram entrar, a ABE também está pleiteando, junto com a ANPOF, e isso tudo por conta da ação articulada que nós temos, né? Nós também temos como um ponto importantíssimo das nossas propostas, continuar investindo no fortalecimento da parceria com a ANPU,
incentivando e apoiando proposições, por exemplo, de mais edições do evento de 20 anos depois, que foi um evento que teve em torno de 4.000 inscrições, então demonstrou o protagonismo do campo da história e do ensino de história como elementos fundamentais, como lugares fundamentais para promover um grande coletivo para discutir essas questões e conseguir incidir efetivamente na transformação das práticas dentro das universidades e dentro da educação básica. Então, nós consideramos que a parceria com a AMPU é nodal, né, nessa e em outras iniciativas que nós temos levado, né. Nós também fazemos parte do conselho do Fórum Saberes Históricos, que é o que confere o selo, né, que reconhece boas iniciativas no campo de disseminação do conhecimento histórico, né, de diferentes modalidades. A ABE hoje faz parte da comissão que confere, que faz a análise dos pedidos e junto com o fórum, confere os selos. Nós queremos continuar com essa parceria, esse fórum foi criado a partir de iniciativa da AMPU também, né, apoiado desde o início da ABE, e nós queremos incentivar e continuar incentivando essa parceria cada vez mais forte, porque a gente acha que é fundamental isso para a nossa atuação, né, nós temos que nos fortalecer, principalmente na conjuntura atual que nós vivemos aí de ataques que nós temos visto acontecer no processo de desprofissionalização do nosso campo. Então, é isso, e agora, na sequência, eu vou chamar, deixa eu ver aqui, gente, desculpa que eu estou gerenciando aqui, se eu não me engano é o Ridson, né, que fala agora, é isso mesmo, Ridson. Me escutam bem agora? Oi, gente, boa noite, sou Ridson, estou como candidato a segundo tesoureiro, vou somar-me às trincheiras junto com a Vitória para fazer o melhor possível em termos do gerenciamento das questões financeiras da entidade, também ajudando no gerenciamento do site. Nós temos, na verdade, uma bandeira muito clara dentro da entidade. Eu fui o primeiro, historicamente, dentro da história da associação, a ser membro da educação básica, a pertencer à diretoria, e essa pauta vem sendo colocada nas minhas intervenções na ABE já há um tempo, e nesse sentido, nós temos algumas propostas a respeito dessa frente de organização para que a entidade possa receber, possa ter maior participação de membros da educação básica, assim como eu, assim como o professor Henrique. Então, a gente está visando propor iniciativas que incentivem a uma progressiva participação dos docentes de educação básica em todos os âmbitos, não apenas nos organismos colegiados, seja diretoria, conselho, palavras abertas, mas também nas comissões de pesquisa, nas campanhas de participação da entidade como um todo, e iremos trabalhar em favor de continuar com campanhas de financiamento, continuar com campanhas de filiação e trabalhar na manutenção da unidade diferenciada, considerando o contexto atual político, econômico e as dificuldades financeiras que estão acontecendo, principalmente por conta da desvalorização profissional e baixa remuneração que nós sofremos na educação básica. É isso. Professor Henrique. Então, boa noite a todos, todas e todes. Eu sou o Henrique, eu sou professor da Rede Municipal de Porto Alegre, então, assim como o Ridson, também sou da Educação Básica, e a gente entende muito importante essa relação e essa discussão e continuidade da defesa da autonomia docente e contra os vários ataques que têm sido perpetrados contra integrantes da educação básica. Recentemente a gente teve, essa semana ainda, um caso de um professor agredido. Então, também a ideia da continuidade das comissões, do apoio às comissões, né, uma delas que é a comissão dos compromissos éticos do ensino de história, né, que teve o livro lançado, e a nossa ideia, enfim, é que a gente continue
dando suporte para que a gente possa articular essas lutas em defesa da autonomia docente, do respeito e contra a perseguição, ao mesmo tempo que a gente possa ter um repositório também de denúncias e que a gente possa não só pesquisar, mas também articular ações que possam dar tanto apoio e suporte na medida do possível às pessoas, né, que sim são perseguidas, mas também ter iniciativas de enfrentamento a essas perseguições. E aí, por último, a questão da garantia da periodicidade dos eventos, né, tanto do Perspectiva quanto, enfim, dos eventos da associação. Acho que é um pouco isso. Nosso tempinho está se esgotando. É isso, Então, concluímos, Cíntia. concluir? Então, ótimo. Foram muito pontuais. E então, agora, obrigada a todos e todas. Então, a gente vai passar para ouvir os colegas que estão candidatos e candidatas ao conselho. Tá? Eu vou seguir por ordem alfabética, que vai ser mais fácil, né? Então, a primeira aqui da nossa lista é a colega Adriana Ralejo. Vamos tentar fazer, assim, uma fala breve de 1 minuto a 1 minuto e meio, para a gente poder ter tempo depois para expandir no diálogo, tá bom? Perfeito. Já imaginar que seria ordem alfabética. Então, boa noite a todas, todos. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Adriana Ralejo. Hoje eu estou como professora visitante da Universidade Federal do ABC. É um lugar em que, com muita alegria, hoje presencio, né, no mês passado, a aprovação da criação do curso em licenciatura em História, por demanda muito grande de parte dos estudantes, que é de licenciaturas em Ciências Humanas. Isso mostra muito a relevância desse lugar aqui da ABE, que venham a me reconhecer como parte dessa comunidade de professores, profissionais, pesquisadores no ensino de História. Apesar de dialogar muito, né, muitos anos com pesquisa, e ter uma orientadora que fala de lugar de fronteira, a partir desse momento, assim, desde do Em Pé, em 2017, eu vejo essas articulações, e é nesse lugar que eu me coloco em prol dessa valorização cada vez mais do ensino de História e da produção e autoria docente. É isso. Obrigada, Adriana. Então, agora vamos passar a palavra ao professor Ayrton Matos. Então, boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Ayrton Matos, eu sou professor da Educação Básica, sou licenciado em História pela UFBA, fiz uma especialização pela UNEB, também sou bacharel em História pela UFBA e acabei de concluir o mestrado no Prof. História. Sou egresso do Prof. História. E a minha intenção é contribuir com a ABE, com a expansão do número de associados, divulgando a instituição nas escolas, especialmente a minha escola. Eu trabalho no Colégio Estadual Rotary, aqui em Salvador, divulgando as ações na rede estadual da Bahia e contribuir com a realização dos fóruns, dos trabalhos do grupo. É um prazer enorme estar aqui disputando esse cargo junto à nossa entidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Ayrton. Então, pela sequência aqui, nós teríamos agora o professor André Vitor Cavalcante, mas ele não pôde estar, né, com compromisso também de trabalho, não pôde estar conosco aqui. Mas todos os candidatos e candidatas ao conselho enviaram material com apresentação, e esse material está sendo divulgado nas redes da associação, então nossos colegas que estão nos assistindo vão poder também
conhecer o professor André Vitor e a sua proposta e o seu desejo de participar do conselho. E aí, seguindo, temos o professor Arnaldo Martins Slatcha. Acertei? Não? Acertou. Ei. Obrigado, Cíntia. Em relação ao sobrenome, pode falar como vocês quiserem, tá, gente? A gente está no Brasil, então, assim, né, pode ser Chilasta, pode ser Slata, pode ser, enfim. Bom, boa noite a todos e todas. Meu nome é Arnaldo Martin Szlachta Júnior, essa é a expressão polaca, né? Mas, como eu disse, indifere. Eu sou professor da área de ensino de História da Universidade Federal de Pernambuco, integro o programa de pós-graduação em História aqui na linha de Saberes Históricos, Teoria, Ensino e Mídias, também atuo no Prof. História, atualmente, né, integro o conselho que está finalizando agora e estou me candidatando novamente para compor o conselho nesse novo biênio, né. E o que eu me proponho aí em relação à ABE, enfim, na minha outra participação, colaborei com as atividades, né, nós tivemos o Chão da História, que foi uma importante iniciativa, né, que foi coordenada pelo professor Arnaldo Pinto Júnior, e a gente desenvolveu algumas ações, dali saíram inclusive outros projetos, outras iniciativas inspirados, né, na maneira de organização da atuação do Chão da História, e também o que eu pretendo nesse momento é incentivar e buscar, juntamente aos colegas que atuam tanto nas escolas quanto nas universidades, né, lembrando que eu atuei por 12 anos na educação básica, fui concursado do Estado do Paraná, e pensar as ações principalmente com os laboratórios de ensino de história, né? A gente tem um laboratório aqui e a ideia é, se possível, a gente poder integrar isso e pensar uma rede de laboratórios pensando o Brasil e projetos em comum. Essa é a principal ideia e colaboração que eu quero trazer para esse conselho. Obrigado. Obrigada, Arnaldo. Agora, então, vamos ouvir o nosso colega também, Arnaldo Pinto Júnior. Obrigado, Cíntia. Olá, colegas. Tudo bem com vocês? Vou fazer como o meu xará, né? Vou me apresentar um pouco. Eu sou Arnaldo Pinto Júnior, professor da área de ensino de História da Faculdade de Educação da Unicamp. Atuo no programa de mestrado profissional em ensino de História no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, aqui da Unicamp, e também no programa de pós-graduação em Educação, na área de Educação e História Cultural. Sou licenciado e bacharel em História, mestre, doutor, livre-docente em Educação, e estou aqui, né, junto com os demais colegas, me apresentando na candidatura ao Conselho Consultivo, né, para seguir, né, atuando, participando das importantes ações realizadas pela associação nos últimos anos, né. Eu sou diretor junto com a atual diretoria, né, faço parceria com a Vitória na parte da tesouraria, e efetivamente quero continuar atuando, porque de várias frentes que nós já apresentamos aqui, né, a atual chapa já apresentou, outros colegas também apresentaram trabalhos como o Chão da História, temos aqui a Caroline, que é editora da revista Palavras Abertas, na qual eu também sou curador, né. Eu quero continuar fazendo parte dessa associação e atuando e ajudando, efetivamente, se for eleito. Mas se também não for eleito, estou aqui com vocês, porque acredito nessa associação e acredito que a parceria é importantíssimo para o fortalecimento da nossa área e das nossas lutas. Obrigado pela atenção. Obrigada, Arnaldo. Então, seguindo a nossa ordem alfabética aqui dos candidatos e candidatas, então agora é a Caroline Passievich. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Caroline, quero que todo mundo aí esteja em ordem.
eu sou professora de História, formada pela UEPG, em graduação e mestrado, e em doutorado pela Unicamp, e atualmente eu trabalho na Faculdade de Educação da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Eu trabalho com formação de professores, né, e atualmente tenho estudado o ensino de História da Democracia no Brasil, mas ainda tem as utopias, que eu sempre falo, elas estão aí também nesse projeto de pesquisa, mas agora ele está mais voltado para a sala de aula. Eu trabalho também no programa de pós-graduação em ensino de História, para a História da URGS, do IFCH também, assim como o Arnaldo Pinto Júnior. E acho que o que eu pretendo, né, o que eu ofereço, né, de contribuição para a associação nesse momento, acho que assim, o meu compromisso com a educação básica e com a defesa dos professores da educação básica, né? Assim como uma preocupação em começar a questionar e levantar os marcadores de branquitude que a gente tem na nossa área, né, que é uma área bastante branca e que precisa começar a questionar o que essa presença eminentemente branca implica no desenvolvimento, né, das coisas que a gente faz como associação. E acho que algo também bem concreto é a revista Palavras Abertas, né, que a gente tem um comitê editorial aí que publicou hoje o dossiê temático desse ano, né, de 2023, que aborda os 20 anos da Lei 10.639/2003. Então, o dossiê está bem interessante, está muito diverso, todas as colunas estão lá representadas, né, nem sempre a gente consegue colocar todas as colunas lá. Então, eu convido o pessoal aí a conhecer, a ler, a divulgar também essa edição da Palavras Abertas, que foi construída com muito carinho pelo comitê. Obrigada, pessoal. Obrigada, Caroline. Então, vamos ouvir agora a professora Elaine Lourenço. Boa noite. Também começar me apresentando, eu sou de São Paulo, eu atuo na Unifesp, no Departamento de História, e atuo também em duas pontas, né, que são as pontas que eu acho que os colegas que me antecederam já disseram, né, na educação básica e no ensino superior. Então, já atuei como professora na educação básica em São Paulo, na escola estadual, pesquisei sobre esse tema, e atualmente faz muito tempo já, como professora formadora de professores, né? E aí, quando eu me candidatei exatamente nessas duas pontas, me interessa tanto pensar, como foi dito aqui já, especialmente pela Maria, pela Chapa, a educação básica e os seus desafios, ou os ataques que a educação vem sofrendo, que os professores sofrem, e, por outro lado, as possibilidades que estão abertas, né, nesse novo momento que a gente está vivendo de políticas públicas. Então, esses embates na educação básica e no ensino superior, e aí, claro, sobretudo na formação de professores, me interessam, e é essa contribuição que eu espero dar para a associação, discutir, aprofundar, pensar junto, né? Então, é nesse sentido que eu me candidatei. Obrigada, Elaine. Então, agora vamos ouvir nossa referência, professora Flávia Caymmi. Boa noite, Cíntia, querida, obrigada. Boa noite a todas, todos. Então, eu sou Flávia Luiza Caymmi, professora titular aposentada da Universidade de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul. Eu sou veterana, né, Cíntia? Sou associada de primeira hora da Associação Brasileira de Ensino de História. Participei lá nos idos tempos da discussão, da formação da associação, e
também participei do conselho consultivo anterior, né, 22, 23, estou colocando meu nome à disposição para 24, 25, e tenho participado nesses últimos 2 anos, juntamente com o Fernando Pena, com o Henrique Maffei, com a Iomara, com a Meres, da Comissão de Compromissos Éticos na Docência em História, e então, além, né, dessa comissão, desse trabalho que a gente tem feito nessa discussão aí da perseguição, do assédio, dessa cultura de violência contra professores, também me disponho a trabalhar juntamente com a direção nas pautas fundamentais, especialmente aí na luta contra essas políticas curriculares que estão sequestrando as humanidades, né? E essa articulação mais efetiva com a educação básica e demais pautas que são caras ao nosso campo. Mas, para além de colocar o meu nome à disposição, eu gostaria, assim, de destacar a importância que eu vejo, assim, de nós termos os nomes, e sem demérito aos outros, assim, mas eu queria destacar a importância de ter o Henrique Maffei aqui, que é um professor de educação básica, que está chegando na associação, né, compondo a chapa, e eu vejo que o Ayrton também está colocando o seu nome aqui ao Conselho Consultivo, e então, assim, são nomes que estão chegando aqui na associação, né, a própria Adriana está chegando agora, né, Adriana? Então, eu fico muito feliz, assim, e estou muito, assim, não estou nem pedindo voto para mim, estou pedindo voto para que esses colegas estejam conosco aí, que realmente possamos tê-los aí conosco, porque é muito importante a gente fortalecer a associação com novos nomes, com novos colegas, e que a educação básica esteja forte aí conosco para essa luta que é tão importante. Obrigada. Obrigada, Flávia. Bom, nós teríamos, então, pela ordem alfabética, a apresentação da professora Graça Viviane Pereira, dos Santos, mas também, por compromisso de trabalho, não pôde estar aqui. Também o professor José Vitor Dornelles Mattioni, ambos são professores da educação básica, a Graça da Secretaria Estadual na Bahia, e o José Vitor em Rondônia. E assim passaremos, então, para o professor Marcos Bonfim. Gente, acho que o José Vitor é Roraima, tá? Ah, é Roraima? Então, consertar aqui. Eu não consigo consertar. Bom, pessoal, boa noite a todos, todas e todes. Prazer estar reencontrando vocês, ainda que virtualmente, né? Espero que ou na AMPU ou no Perspectivas a gente possa se encontrar pessoalmente, né? Então, eu sou o Marcos Bonfim, sou graduado em História, especialista em ensino de História, mestre e doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente sou da área de ensino de História da Universidade Federal de Juiz de Fora. Atuo no programa de pós-graduação em Educação da UFJF, do Prof. História da UFRJ. Faço parte, né, atualmente do Conselho Consultivo, e fui eleito para coordenar, na verdade, para assumir a função de editor-chefe da revista História Hoje, na AMPU, nesse próximo biênio, 2023-2025, e também vou assumir a vice-coordenação do PPGE aqui da UFJF também, no próximo triênio, 23-26. Então, queria oferecer a minha disponibilidade para atuar no que a AB achar que eu possa ser útil, mas tenho pensado ultimamente, sobretudo, na questão da nossa comunidade disciplinar, né? A gente falou muito de ampliar a nossa comunidade disciplinar. Eu acho que ela precisa não só ser ampliada, mas
pensada e de forma que isso nos ajude a pensar a questão dos concursos, não só para a educação básica, como foi colocado aqui na chapa, mas também os concursos para o ensino superior, para quem atua na formação de professores e professoras de história, e inclusive pensar os nossos eventos, né? E aí eu queria já deixar uma provocação, se vale a pena, se a gente está pensando numa comunidade disciplinar ampla e fortalecida com a educação básica, se vale a pena a gente continuar pensando em pé e perspectivas de forma separada, né? Então é isso que eu gostaria de oferecer para o coletivo, mas a minha disponibilidade é para o que acharem que eu possa ser útil. Obrigado. Obrigada, Marcos. E aí teríamos, então, o próximo e último candidato, o professor William Bonetti. Ele não pôde estar, mas ele enviou um vídeo. E a Carolina vai tentar agora, então. Pronto, já está aí na tela para a gente ouvir. Olá a todos e todas, eu sou William Bonetti, sou professor adjunto na Universidade Federal de Pelotas e atualmente faço parte do Conselho Consultivo da ABE. Eu fui professor da educação básica por mais de 10 anos e hoje eu atuo na formação de professores e professoras de história a partir de minha área de pesquisa e de formação, que é o ensino de história. Eu estou novamente como candidato ao Conselho Consultivo da ABE e eu gostaria de contar com o apoio e o voto dos associados e associadas para continuarem mais uma gestão. Eu acredito que a ABE é um espaço de extrema importância para a construção de reflexões, de ideias e de uma luta coletiva visando aí o enfrentamento dos inúmeros desafios que se apresentam diariamente a nós professores. Se eu permanecer no Conselho, espero poder contribuir com meu apoio às atividades e ações da diretoria e contribuir com ideias que possam ser relevantes para os trabalhos da entidade junto ao campo do ensino de história. Conto com o apoio de todos e todas e um grande abraço. Obrigada, Carol, por ter colocado aí o vídeo do William. Que ótimo. Então, assim concluímos a apresentação dos candidatos e candidatas ao Conselho. E vamos, então, agora para o nosso terceiro momento, que é exatamente esse momento de conversa, né, com os integrantes da chapa, a diretoria. Alguns colegas já nos enviaram algumas perguntas, a gente tentou agrupar aqui, mas, enquanto isso, se outras perguntas surgirem, o próprio professor Ayrton já enviou algumas também relacionadas à apresentação, né, do programa da chapa, que foi feito no primeiro momento desse encontro. Então, colegas presentes que queiram fazer outras questões ou ampliar algo que foi apresentado até agora, pode escrever aqui no chat, e aí a gente tenta organizar também dentro desses 3 blocos de pergunta. A gente organizou assim as perguntas por temáticas, e certamente a temática que tem um número maior de questões, que obviamente acho que do interesse da maior parte dos colegas que fazem parte, militam na ABE, é exatamente essa relação, né, que a associação tem, mantém e deseja ampliar pela apresentação da proposta da chapa com os professores de educação básica. Eu acho que a gente já está vendo isso com sucesso, né, ser alcançado, dada a presença de professores da educação básica, não só na diretoria, como no grupo de candidatos ao conselho, e, obviamente, é desejo de todos que isso seja ampliado, né? Então, acho que a chapa já apresentou a preocupação com esses pontos, mas, enfim, esse é o momento para ampliar na direção que desejar, né? Então, o professor Arnaldo Pinto Júnior, assim como o Arnaldo Martins, eles colocam, né, essa preocupação de ampliar os quadros de associados
da ABE, especialmente com essa preocupação que essa ampliação cresça também entre os professores de educação básica, e a professora Caroline colocou também essa preocupação direcionada à própria ocupação de cargos na diretoria. Então, esse seria então uma pergunta, né, agrupando essas três, sobre se a chapa desejar, isso já foi apontado no programa, mas se desejar aproveitar esse momento para detalhar mais essas ideias, os planos que vêm nessa direção. Uma outra pergunta, que também vou agrupar aqui perguntas que foram enviadas, também relacionada a essa temática da educação básica, a professora Graça Viviane, que não pôde estar aqui, ela faz algumas perguntas relacionadas a essa atenção com a profissionalização que a professora Maria Lima mostrou na proposta, né, essa preocupação com os ataques que a profissão vem sentindo aí nos últimos anos, né? O tema do novo ensino médio, a atuação que a associação pretende fazer nessas políticas públicas de currículo, também na formação de professores. A professora Elaine Lourenço acrescenta essa questão, né, também, além da políticas de currículo para a educação básica, também estamos sendo aí atacados na construção de políticas de currículo para a formação de professores, né? E algo que também já foi citado aqui, mas bastante interessante, que a chapa possa poder ampliar, e aí numa terceira pergunta ainda sobre essa grande temática, é a expectativa de poder ampliar a rede, né, de contato e de relações entre os professores da educação básica, né? Somos uma associação nacional, nós conhecemos bem a diversidade e as grandes desigualdades regionais que temos no país. Então, a pergunta vem nesse sentido do professor José Mattioni, preocupado na integração dos professores da região norte. Eu acho que a gente pode ampliar, né, para uma integração dos professores de todas as regiões do Brasil, e num movimento que também foi colocado pela professora Elaine, mas que já foi apontado por colegas aí, candidatos à formação do conselho, uma preocupação de acolhimento, né, de professores, talvez a partir dessas redes de articulação, especialmente de professores que têm sofrido ataques, né, que têm sofrido perseguição, que tem sido, a todo momento, a sua legitimidade de profissionalização questionada e atacada. Então, quais seriam ideias e propostas que essa chapa já teria no horizonte para essa questão? Então, seria esse primeiro bloco aí, voltado para a educação básica, essas três grandes perguntas que eu fiz a partir da articulação de várias tantas aqui dos colegas. Aí, a chapa pode responder à medida do que desejar. Bom, não sei se... Ridson vai começar. Pode começar, Ridson. Isso. Me ouvem bem? Estou falando um pouco mais baixo porque eu estou com a garganta ruim hoje. Gente, não sei se eu vou dar conta de todas as respostas, mas quero só situar o lugar onde estou. Sou da educação básica e, como estou na atual diretoria e estamos como candidatos, né, eu, Maria, Vitória e o professor Fernando, né, concorrendo a uma reeleição, a gente se sente um pouco num lugar confortável para poder dizer algumas ideias de continuidade e propostas que serão levadas para a próxima chapa, mas que, de algum modo, já correspondem a compromissos que nós, da atual diretoria, temos com essa pauta.
primeiramente, é dizer que já é um intuito nosso, e já está sendo feito isso de um modo claro, realizar perenemente uma anuidade diferenciada para os colégios de educação básica. Isso acontece, nós até estávamos discutindo que precisa até ser mais bem divulgado, porque isso acontece, por exemplo, casos e mais casos de colegas que pagaram 1/3 do que pagariam para poder participar, por exemplo, do Perspectivos. A professora Vitória, com a TOTS, fez um levantamento para nós muito, muito preciso de que a nossa maioria dos associados é da educação básica. Esse número cresceu em 30% na Maria, em termos totais de filiados. Então, nós tivemos um crescimento de 30% de 2021 para 2023, e grande maioria, esse crescimento vem da educação básica. A gente entende a potência que é esse segmento, que dá força e que dá razão de ser a ABE também. E que, na realidade, a gente precisa otimizar esses processos de divulgação, bem como estudar maneiras de que essa política de manutenção de uma unidade diferenciada, ela se mantenha, porque há também um paradoxo com a dimensão da tesouraria. É até por esse motivo que estou me somando junto à Vitória nessa chapa para a dimensão da tesouraria, para poder articular, afinar discussões em relação a uma campanha de filiação e, ao mesmo tempo, uma campanha de filiação que seja sustentável, que seja execuível, porque não adianta a gente quebrar financeiramente a entidade, até porque a entidade tem cada vez mais recebido demandas e agregado demandas para si, entrado em múltiplas frentes, como vocês viram na carta programa da chapa. Nos últimos anos, a ABE tem desenvolvido ações multilaterais, e essas ações demandam recursos, especialmente no que diz respeito à divulgação de materiais de modo qualificado. Então, isso também está sendo feito, foi feito, materiais de divulgação para que mais docentes se somem a essa entidade. Outro ponto é em relação a ações que nós temos no horizonte próximo. Já está sendo feito alguns adendos para serem votados na Assembleia, lá no Perspectivas, de modo a assegurar que a diretoria seja ampliada e que nessa ampliação tenha necessariamente um percentual de docente de educação básica na diretoria, no conselho e nas palavras abertas. Assegurar que essa presença esteja em todos os segmentos. Já é uma ideia que já foi dada na última Assembleia, tanto por mim como pela professora Caroline Pasevich, mas que, por uma questão estatutária, ela só pode ser colocada, de fato, em pauta na próxima Assembleia Geral. Então, é uma ação que vai acontecer, nós iremos propor e esperamos que todos acolham essa ideia para garantir a presença nos organismos colegiados da entidade. Um terceiro elemento que está sendo gestado é a criação de mais uma comissão da ABE, mais uma comissão que tenha a seguinte proposta: congregar colegas da educação básica do Brasil todo, para que esse grupo de trabalho possa se articular com os mestrados profissionais, se articular com a Secretaria de Educação, de modo a ampliar o número de associados, divulgar mais a entidade, divulgar a razão de ser da entidade, e, ao mesmo tempo, que essa comissão possa também se articular com as comissões já existentes de pesquisa, dos compromissos éticos, a campanha em defesa das ciências humanas, que para nós é uma campanha estratégica e fundamental, que a professora Maria Lima está tocando. Então, nós entendemos que esse grupo de trabalho ele vai nos ajudar a nos organizar, mas também ajudar a somar-se às trincheiras que já existem da ABE em múltiplas frentes. Então, a nossa ideia é, de fato, pôr isso para funcionar a partir de 2024. E, para isso, também nós contamos com o apoio de todos para divulgar esse grupo de trabalho. Não sei se responde tudo, mas por hora é isso. Eu vou passar, então, a responder as outras perguntas. A primeira delas, colocada pela professora Graça Viviane,
foi respondida pelo Ridson, né? Quais as propostas que a chapa tem? Acho que é isso, né? Professor de Educação Básica, e tem uma coisa da ABE, eu não sei se eu entendi bem, Cíntia, mas é da atuação da ABE em relação à questão das aulas de história na educação básica, a questão do componente disciplinar, é isso? Porque são várias perguntas e eu tentei agrupar, mas é um pouco isso, né? Como que a associação pretende agir nessa discussão e proposição de políticas públicas, não só para a formação de professores, mas na própria atuação, na definição de propostas curriculares, que não, né, na maior parte das vezes, não tem dialogado com o próprio campo. Então, é um pouco nessa direção, eu acho que esse conjunto de perguntas. Certo. Então, olha, o que nós pretendemos? Nós queremos dar continuidade à atuação dentro do campo das políticas, incentivo, inclusive propositivo, não mais numa incidência nessa perspectiva de resistir a essas políticas, né? Então, a atuação da campanha, por exemplo, tem sido de defesa incondicional da formação disciplinar, mesmo dentro das discussões sobre ciências humanas, e é por isso que a campanha se chama Campanha Nacional de Defesa das Ciências Humanas, né? Então, nós temos aí a defesa incondicional da manutenção dos campos, e isso implica numa atuação em que defenda essa questão em todas as instâncias que nós participamos. Por quê? Nós temos nós temos incidido e participado muito do Fórum Nacional Popular de Educação, né? E nós temos levado essa questão. O Fórum Nacional, ele é comandado pelo pessoal do campo da educação. E o que a gente sente? Existe uma força muito grande dessas pessoas em termos de atuação na formulação de políticas educacionais, né? E existe um certo monopólio desse espaço, né? Então, nós temos incidido no sentido de ir garantindo essa discussão. Então, o primeiro reconhecimento desse processo foi o fato, por exemplo, da campanha ter sido chamada para compor a executiva da Frente Nacional pela revogação da BNC Formação, que é a Resolução 2 de 2019. Nós somos convidados pelo coletivo a participar, por sermos representativos, né, o comitê diretivo ser representativo da articulação das ciências humanas no que diz respeito às discussões do currículo da educação básica, né, numa articulação com a educação superior. Então, nós fomos chamados para compor por conta disso, né? Então, isso nós já estamos começando a fazer esse processo de entrada e as pessoas reconhecerem a necessidade dessa discussão, porque isso tem sido feito a partir de um embate, porque, de verdade, não existe muito um reconhecimento dessa nossa atuação, mas isso é muito responsabilidade da gente, não tem relação com os nossos colegas que atuam há muitos anos no campo das políticas, porque, de verdade, o pessoal do campo da educação, que é do pessoal de pedagogia, tem muito mais histórico de atuação articulada das associações, articuladamente, do que a gente tem. A gente tem atuações pontuais em que a Ampul, por exemplo, no passado, atuou, mas em momentos só de reação às políticas que estavam acontecendo, então, muito a reboque. Então, o que está acontecendo agora é que nós estamos mudando esse processo e nós estamos nos tornando pessoas que vamos propor. Então, já existem, nós temos como meta, né, instituir dentro da campanha esse fórum propositivo de políticas, né? Essa discussão já está começando porque nós acompanhamos todo o processo de formulação do projeto de lei 2601, que é esse projeto que propõe o retorno da obrigatoriedade das disciplinas no ensino médio, né, e que está tramitando, já entrou, né, começou a tramitação. Então, nós também, no processo de discussão desse PL, nós fomos consultados, né, a campanha foi consultada, e nós contribuímos com essa discussão, reforçando a necessidade de se manter a ideia de disciplina, né? É claro que, assim, no embate lá, essa questão da disciplina ficou em segundo plano dentro do PL, mas isso é uma coisa que nós não abrimos mão e continuamos na incidência e na disputa, tá? A outra coisa é o fortalecimento da participação através do assento no Fórum Nacional de Educação.
Isso é outra coisa que nós estamos pleiteando agora, né, e que nós pretendemos incidir a partir do ano que vem, uma vez que a gente possa conseguir aí esse assento, que o Fórum Nacional de Educação é um espaço importantíssimo de monitoramento e de formulação de políticas educacionais, né? Então, esse é outro elemento, e estar atuando no fórum também é um elemento importante para a gente poder atuar nos estados também, articulando os movimentos nos estados, porque o Fórum Nacional articula os fóruns estaduais. Então, a nossa ideia é também estar fortalecendo essa relação da ABE com esses grupos políticos que atuam dentro dos fóruns estaduais. Nós temos aí o Comitê do Ensino Médio da Bahia, que tem crescido muito, o Comitê pela revogação do NEM, né, no Paraná, que cresceu muito também, e em vários outros estados que os comitês têm se formado, a gente tem visto o pessoal da história também atuando. Então, a nossa ideia é, através da campanha e através da ABE, fortalecer também essas relações, né? A nossa grande discussão, isso é uma coisa que nós pretendemos levar, continuar levando, é que nós não temos como fazer a discussão sobre a manutenção da disciplina de história no ensino médio se não for coletivamente, junto com todas as outras áreas. Tá? Dentro da Frente Nacional pela Revogação da BNC Formação, nós temos colocado essa questão e nós estamos construindo uma articulação com o pessoal das artes, da educação física e o pessoal das ciências, né, da física, da química e da biologia. Então, o que a gente pretende é fortalecer essa discussão em termos de todas as áreas para lutarem pela permanência dos campos disciplinares no ensino médio, né, como uma atuação articulada e nacional, e nos pensando enquanto docentes. Nós temos as nossas especificidades, nós precisamos lutar pela docência, e pela docência com formação superior, e dentro dos campos disciplinares. Se for para construir áreas, que sejam construções que sejam feitas por nós, né, que nós participemos mais ativamente, não só avaliando e dando opiniões em políticas prontas, porque é isso que nós temos feito nas últimas décadas, né? Mas nós pretendemos, sim, formular políticas e colocar em debate, né? E formular dentro da tradição da ABE, que é muito importante, formular de forma coletiva. Isso é um princípio, é uma marca do nosso DNA, que nós valorizamos muito, né? E a nossa chapa tem isso muito claro. A nossa chapa funciona por comissões autogestionadas, né? E tem funcionado de uma forma maravilhosa, as comissões têm acolhido de uma forma espetacular, né? Inclusive em relação à perseguição dos professores. Está havendo uma grande articulação nacional, comandada aí pelo grupo, pela comissão que a Flávia faz parte, e o professor Fernando faz parte, a professora Iomara, estão articulando aí com o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação, está havendo a questão dos direitos, do Ministério dos Direitos Humanos, está havendo uma grande articulação nacional para a gente pensar recursos para poder dar apoio aos professores e professoras do campo da história. Então, nós pretendemos levar à frente essas bandeiras que nós nos propomos, elas não são fáceis de levar, né? Isso está demandando um trabalho gigantesco, e é por isso que a nossa ideia é investir no fortalecimento das comissões, e agora na Assembleia do Perspectivas, quando a nova diretoria toma posse, a gente incentivar as pessoas a entrarem nessas comissões, né, e a apoiar a diretoria, participando mais ativamente. A campanha, por exemplo, tem um GT de apoio que hoje tem 23 pessoas que acompanham, dos 4 campos disciplinares. Então, a nossa ideia é que esse GT se torne um grande fórum, né? Nós pretendemos ampliar isso para se tornar um grande fórum. Então, no Perspectivas, nós queremos convidar mais e mais pessoas para fazer parte desse processo. Tá? Por mais difícil que seja lidar com o coletivo, a gente acredita que é a única forma de fazer trabalho defendendo a profissão, porque tem uma discussão ética em jogo, gente, que para a gente é muito cara, né? Nós estamos formando pessoas que não têm garantia de emprego. Isso é muito sério, isso é muito grave. Nós não podemos deixar de dar resposta a essa questão, nós não podemos deixar de debater abertamente essa questão. Isso diz respeito a uma responsabilidade ética de quem está dentro do campo. E nós precisamos assumir isso com coragem. Não é uma coisa muito fácil, mas nós temos que assumir isso. E nós, da Chapa, propomos atuação nesse sentido. Tá?
Muito obrigada, professora Maria Lima, professor Ridson também, que falou antes. Então, vamos para o segundo bloco de perguntas, que eu vou tentar também, da mesma forma, articular perguntas de várias pessoas. Então, tem duas perguntas que dá para a gente transformar em uma aqui, que tem a ver ainda com essa temática do espaço de profissionalização, mas aí agora no nível do ensino superior, né? Então, o professor Arnaldo Slakta e a professora Flávia perguntam sobre a postura da chapa em relação a instituições de ensino superior que a gente acompanhou aí nos últimos anos, que tem apresentado editais de concurso público com limitações muito sem sentido, né, para a concepção que nós temos no campo do ensino de história, né, de limitação das inscrições por formação. Então, há concursos que não aceitam doutores em educação, outros que só aceitam doutores com essa ou aquela formação. Então, tanto Flávia como Arnaldo fazem perguntas nessa direção, então acho que a gente pode aglutinar numa só, né, em relação à postura da chapa frente a essa recorrência, né, de editais de concursos para professores de universidades públicas que têm tido essa limitação das inscrições. Um outro conjunto de perguntas tem a ver, mais especialmente, ao campo da pesquisa no ensino de história. E aí, eu acho que são 4 perguntas diferentes, então eu vou fazer separadamente. Então, uma é do professor André Vitor, que diz como a diretoria imagina a possibilidade de construção de uma agenda coletiva de pesquisa, né, no nosso campo, obviamente. Então, a possibilidade de articular coletivamente uma agenda de pesquisa. O professor Arnaldo Slakta, novamente, pergunta sobre, e ele apresentou isso na fala dele, na hora da apresentação, um interesse, uma possibilidade de apoio e de criação e manutenção de laboratórios de pesquisa no ensino de história, né? Assim como uma possibilidade também de articulação desses grupos. A professora Caroline Pasevich também apresentou essa questão na fala dela, eu vou reforçar para o caso da diretoria, da chapa diretoria desejar comentar, uma necessidade, né, que ela apresenta de refletirmos sobre a marca de branquitude no nosso campo, né? E, por fim, também, da mesma forma, o professor Marcos Bonfim apresentou essa questão na fala dele, também só vou repetir, que já que temos, então, essa visão de integração de professores de educação básica na associação, e aí, então, uma possibilidade de vislumbrarmos um único evento né, da ABE, sem essa distinção entre o EMPE, que inicialmente, né, tinha essa característica de um encontro mais, digamos, para professores universitários, daí esse nome, Encontro Nacional de Pesquisadores de Ensino de História, e o Perspectivas do Ensino de História, que inicialmente também surge como um espaço para professores de educação básica dentro do campo do ensino de história. Então, o Marcos traz essa provocação de que será que ainda faz sentido mantermos esses 2 eventos separadamente. Então, eu fecho esse bloco com essas perguntas, a não ser o Erinaldo levantou aqui a mão. A sua pergunta, deixa eu ver, é sobre essa temática, alguma questão sobre essa temática? Não, então a gente deixa para o próximo, tá bom, Eri? A gente deixa para o próximo bloco. Posso começar, Ridson e Raquel? Sim, sim.
Gente, em relação à questão dos concursos, nós pretendemos dar continuidade à postura que a atual diretoria tem, né? Uma das coisas que nós fizemos foi consultar o coletivo, na época que teve aí o ano passado, um caso desse, o coletivo denunciou, né? Nós fizemos um levantamento e nós nos pronunciamos a respeito disso em relação com o colegiado, enviamos uma correspondência oficial defendendo a questão da formação e ensino de história, né? A necessidade de abrir, né, esses concursos para essas formações que têm relação com o ensino de história, né? E nós nos posicionamos, inclusive, na perspectiva de até judicializar o caso, tá? Essa foi a postura que nós assumimos também em relação ao concurso lá no Rio Grande do Sul, da educação básica, quando nós vimos lá que existe uma demanda aí represada, né, de mais de 1.000 vagas, pelo menos, para a história, e saíram 5 vagas para ciências humanas e só pediram habilitação em geografia e ciências sociais, né? Então, nós também entramos nesse coletivo, entramos com representação, tivemos reuniões com o Ministério Público, né, participamos disso, tivemos consulta com advogados, né, então a ABE atuando nas duas pontas, defendendo tanto a profissão dentro do campo, na educação básica, quanto a questão dos concursos no ensino, na educação superior, que é uma coisa que nós pretendemos continuar incidindo, né? A questão, nós recebemos respostas lá do colegiado, encaminhamos a possibilidade de judicialização e vimos como que as pessoas gostariam, inclusive os envolvidos, gostariam que nós atuássemos nesse sentido. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Quer dizer, a diretoria não atua à revelia também. A gente consulta o conselho e a gente consulta os coletivos, porque essas questões envolvem várias outras questões que vocês sabem como é que contextuais, que precisam ser avaliadas, precisam ser analisadas. Mas o que a gente tem claro é que o nosso coletivo de associados podem contar com a diretoria no sentido de nós defendermos incondicionalmente que os concursos valorizem essa formação, né, em nível de doutorado no campo da educação e a formação especializada em ensino de história, tá? Então, é isso que eu queria colocar para vocês, que isso para a gente é um ponto fundamental. Aí o Ridson e a Raquel respondem as próximas. Eu queria responder, na verdade, a questão da pesquisa, né, do ensino de história como pesquisa, que tem sido uma luta, né, da associação, antes de ser associação, né, antes de nós, né, muitos de nós chegar na associação, essa já era uma bandeira, né, já era uma luta da nossa história, e acredito que ainda não temos totalmente conquistado esse espaço. Eu penso que a gente tem observado isso, né, que esse campo do ensino de história, ele foi significado por muitos anos dentro do campo da história, ele é entendido como um lugar de aplicação da historiografia na sala de aula, né? Então, até a razão porque os dois eventos, né? Um evento era de relatos de experiências de sucesso, e um outro evento onde pesquisadores iam entender esses relatos e entender como as fontes chegavam em sala de aula, e entender como o material didático era construído, como era, enfim, entendido, ensinado, tempo, memória, e etc, etc. Então, naquele momento, foi necessário os dois eventos, e até uma estratégia de luta do próprio campo, da construção do campo, e de dizer, olha, nós fazemos pesquisa,
né? Então, enfim, a gente tem vários registros dessa evidência nos próprios mestrados acadêmicos de história, acadêmicos, não prof-história, né? Os mestrados e doutorados acadêmicos de não aceitar esse tema como campo da história, né? Então, sim, a gente tem que sentar e discutir se ainda faz sentido. Eu acho que a gente precisa colocar isso em diálogo, mas entendendo que isso foi uma estratégia. E aí a gente tem que discutir se essa estratégia ainda é válida, né? Então, uma das nossas propostas ali na nossa carta de proposta é, inclusive, encaminhar esse debate para a própria CAPES e CNPq, porque a gente fica sem lugar de colocar as nossas pesquisas num financiamento de pesquisa, por exemplo. Né? A gente está na teoria de história, a gente está na história contemporânea, a gente está onde? Né? Então, de fato, a gente não existe como sub-área de pesquisa dentro do campo da história. Então, isso é fundamental. Até, eu penso que o desdobramento de laboratórios trabalhando juntos, e etc., vai ser um desdobramento, porque o que a gente precisa é viabilização de recurso de pesquisa. É por isso que a gente tem que lutar, né, para a existência e reconhecimento desse campo como pesquisa, como um campo acadêmico. E aí, eu penso que as nossas ações, né, dentro da AB, com a própria pesquisa aqui, o Pena, a Flávia Caymmi, a Iomara, que estão aqui, né, estão desenvolvendo sobre ética e o trabalho da cátedra do professor de história, quanto o que eu estou coordenando de histórias de vida e memória de professoras do campo, que têm sido experiências de rede de pesquisas. De fato, a gente já está fazendo isso. A gente já está agindo como consórcio de pesquisadores. A gente não está dando esse nome, mas é isso que a gente está fazendo. Né? A gente está com uma pesquisa no país inteiro, né, em rede, e buscando recursos da forma como a gente tem acesso, enfim. Estamos tendo sucesso algumas vezes, outras vezes a gente tem recusas, e com essas recusas a gente aprende também, né, e aprende que a questão é reconhecimento de campo, né, e eu acho que é uma das nossas lutas aqui, né, é exatamente conquistar esse lugar. E eu acho que é tão possível, eu acho que é assim, aquele sonho, foi o Marcos que fez essa pergunta, acho que foi, né, Marcos, dos laboratórios e tal, é o melhor dos mundos, eu acho, o melhor dos mundos. Arnaldo. O Arnaldo, isso, Arnaldo. Obrigada pela pergunta, porque é o melhor dos mundos, se a gente conseguir fazer isso, né, fortalecimento dessa rede de pesquisa, né, mas antes disso, ou talvez concomitante a isso, né, a gente tenha que conquistar o nosso lugar como pesquisa no campo do ensino de história, né, dentro do campo da história. Né, e eu acho que isso tem desdobramento também nos processos de concurso que a Maria Lima estava falando agora. Né? Eu acho que a gente tem que continuar o debate com a AMPU, que isso também está na nossa carta proposta, a gente já vem fazendo isso, mas fortalecer isso junto com o grupo do ensino de História e Educação da AMPU é muito fértil, entendendo que existem áreas dentro da história que dialogam muito com a gente, por exemplo, a história pública, né? Mas muita coisa que se dá o nome de história pública, quando você chega mais perto, a gente já está fazendo isso chamando de ensino de história há muitas décadas, né? E a gente não dava esse nome. Então, tem algumas coisas meio de moda também que a gente tem que dialogar. A gente tem que sentar com os colegas e dialogar, né? Eu tenho visto trabalhos, por exemplo, da história pública, que trabalha com crianças, e de repente o nosso colega pesquisadores falam, tá, mas como que eu vou analisar desenhos de crianças? É um momento que eu tenho que fazer interdisciplinaridade com a história, com desenho, mas puxa vida, nós já temos colegas do ensino de história discutindo isso há décadas, mas como eles não são reconhecidos como campo de pesquisa, eles também não são lidos. Eles estão lá na educação, eles não fazem história.
Então, não precisa trazer essas pessoas para dentro do campo, né? E engrossar esse debate e esse diálogo. É por aí, assim, a nossa proposta. Não sei se eu respondi, né, o que foi colocado. Eu acho que sim. Mais alguém da diretoria iria falar nesse bloco? Hidson. Eu iria falar, mas eu fui completamente contemplado pelas colegas. Eu falo um pouco de cada fala que elas fizeram, mas eu vou ressaltar um elemento importante. E, ao mesmo tempo, fazer um convite aos futuros conselheiros. Tanto na resposta que nós demos aos concursos do ensino superior como da educação básica, nós convidamos, como Maria bem ressaltou, colegas do conselho para pensar, para construir o texto coletivamente. Nós temos uma potência que ela só se dá no coletivo. É por isso que o nome da chapa é Tempo de Primavera, porque nós somos muitas flores e que fortes só somos porque estamos juntos. Mesmo ponto foi tocado pela Raquel. Então, até para a gente poder pensar a rede de laboratórios, para poder gestar uma proposta alternativa que tenha um único evento acontecendo de modo bianual, a gente precisa construir comissões. E, claro, convidando já os colegas que propuseram para construir essas comissões, porque a gente precisa de um projeto que seja discutido em assembleia. Tal qual nós já iremos colocar alguns elementos na assembleia agora desse ano, outras pautas podem ser discutidas na assembleia. Então, a gente faz o convite para que até lá a gente possa, de algum modo, já ir costurando e construindo essas ideias para ser votado em assembleia. Mas as duas perguntas, elas deram... As respostas dessas perguntas, elas se dão, na verdade, na força coletiva da ABE, que é a força coletiva do ensino de história. A última coisa, Cíntia, que eu não falei que foi feito depois, aí eu não agreguei, é a questão da branquitude, né? Esse debate. Esse debate é um debate fundamental e que, na realidade, é uma discussão que a gente pode instituir como parte do fórum que nós estamos aí construindo com a ANPU sobre essa discussão, né? Então, trazer para dentro do nosso campo essa pauta, né, sobre a questão de como que a gente tem essa questão velada, né, do discurso da branquitude, inclusive dando maior visibilidade até às pesquisas que nós já realizamos nesse sentido, né? Ainda não são muitas, mas eu acho que a partir das discussões que nós temos tido sobre as relações raciais, as perspectivas pós-coloniais que têm acontecido aí em alguns dos nossos programas de pós-graduação, né, tanto na região sul, lá no Paraná, Santa Catarina, como no pessoal da Bahia, né, em que seus programas têm privilegiado essas discussões, né, eu tenho tido acesso a vários trabalhos nesse sentido. Nós temos que dar visibilidade, e eu considero que, né, a gente pensando sobre essa questão, e eu acho que eu, como mulher negra, e como presidenta da chapa, assumo isso como uma tarefa e um ponto de inflexão importante para nós pensarmos, porque, inclusive, isso estava colocado no nosso programa da diretoria anterior, e nós conseguimos, de alguma forma, encaminhar quando fizemos essa parceria com a ANPU, e conseguimos já nesse primeiro momento instituir um evento que teve um número assim absurdo, quase igual, acho que teve um maior número de trabalhos do que a própria ANPU, o número de trabalhos inscritos nesse evento, né, o que coloca, então, a urgência de nós continuarmos nesse caminho, né, e consolidarmos essa discussão, e fortalecermos, inclusive, dentro dos próprios programas de pós-graduação, a discussão sobre essas questões, né, já que elas estão ainda um pouco reservadas a certos programas por certas questões aí regionais, tá bom? Então, acho que é um pouco isso. Ok, muito obrigada, Maria, Raquel, Hidson. Então, agora vamos para o nosso terceiro e último bloco. Esse bloco a gente, então, tinha reservado para as perguntas
do público, enfim, nós temos um conjunto de perguntas que foi enviado agora, depois do início da nossa reunião, pelo professor Ayrton, que eu vou ler, e temos aqui o Erinaldo, que está com a mão levantada, aguardando, então, para poder fazer sua pergunta. Você prefere fazer pelo chat ou você vai abrir o microfone, Erinaldo? Enquanto isso, eu vou lendo aqui as perguntas que nós temos, que foi enviada por escrito pelo professor Ayrton, que está candidato a membro do Conselho Consultivo. Então, eu vou ler, são 3 perguntas curtas, mas bem objetivas. Por que não existem sessões regionais da ABE, como na AMPU? Em relação ao item 3 da proposta da chapa, quando a chapa propõe a profissionalização do trabalho administrativo da entidade, o que de fato propõe? Contratar um administrador? E a terceira pergunta, em relação ao item 5 da proposta, ele faz um comentário: não sou contra a criação do repositório que a chapa pretende, mas o espaço ideal não seria o site da ABE? Então, essas são as 3 perguntas. O Eri já está aqui agora, então, com a câmera aberta. Pode fazer, então, Eri, suas perguntas. Boa noite a todos, a todas e a todos. É uma alegria muito grande ver pessoas tão queridas, colegas de diferentes lugares, né, que são mobilizadas por energias, né, compartilhadas por todos nós aqui. Então, isso é muito bom. E espero vê-los e vê-las na AMPU e em Diamantina, né, ainda esse ano. Então, na verdade, não é nenhuma pergunta, era mais uma consulta, e em cima dessa consulta, uma possível sugestão, né? Porque sobre esse desafio que eu acho que é comum às associações como a ABE ou outras, de uma maior participação, de um maior envolvimento dos professores de educação básica, né? E aí, bom, todos nós sabemos de corre salteado as imensas variáveis, né, e desafios e tudo mais. E eu estava pensando, né, e aí por isso que é uma consulta, eu não sei qual é a saúde financeira exatamente da associação, se não poderia ser pensado, Maria e os demais colegas, né, um edital de fomento à participação dos professores de educação básica no evento, nos próximos eventos, né, e aí a depender da saúde financeira da AMPU, ou da ABE, né, poderia fazer um edital, né, e aí, com alguma antecedência, obviamente, né, e aí os professores que estão na educação básica poderiam concorrer, era uma forma de divulgar a associação, de convidar os colegas, e a ABE, a depender da saúde financeira, como eu estava falando, poderia arcar com o deslocamento desse ou dessa professora, né, e aí, claro que isso tem variáveis de cunho objetivo, né, de recursos, mas a depender de cada caso, né, se é um edital que é feito com alguma antecedência, a depender do local de onde a pessoa vai se deslocar, se consegue passagem por R$500, né, ir de volta, né, não sei. E aí pensar, inclusive, se consegue recursos, por exemplo, isso poderia ser colocado no edital de maneira especificando, né, uma vez conseguindo recursos, poderemos selecionar outras pessoas, ou sortear, enfim, era uma forma também de convidar o pessoal a conhecer a ABE, a se inteirar mais nos eventos promovidos pela ABE, enfim, era mais uma consulta e sugestão que eu coloco para que a gente possa pensar coletivamente também. Então é isso, um abraço a todos aqui e nos veremos em breve nos trabalhos e nos encontros da vida, né? Porque isso é o que nos move, né? Obrigada, Eri. Então, como não tivemos mais nenhuma manifestação aqui no chat, passo a palavra, então, para os candidatos e candidatas da chapa à direção, no sentido de comentar, responder essas questões e também já fazer sua fala, né, de encerramento.
que assim a gente concluiria o nosso encontro de hoje. Cíntia, quer que eu repita? Eu quero, porque eu fiquei prestando atenção no que o Eri falou e anotei um monte de coisa, aí eu esqueci as perguntas anteriores. Eu só lembro do repositório, alguma coisa que foi falada, mas eu não lembro mais. Gente, eu estou muito cansada. Sem problema, são 8 horas, passamos de 8 horas da noite, de um dia que certamente todo mundo trabalhou muito, não tem problema nenhum. Vamos repetir aqui. Por que não existem sessões regionais da ABE? Como na AMPU, por exemplo. Outra pergunta. Em relação ao item 3 da proposta da chapa, quando a chapa propõe a profissionalização do trabalho administrativo da entidade, o que de fato propõe? É contratar um administrador? E a terceira pergunta, em relação ao item 5 da proposta, aí tem um comentário. Não sou contra a criação do repositório que a chapa pretende, mas o espaço ideal não seria o site da ABE? Essas, então, são as 3 perguntas enviadas pelo professor Ayrton. Então, sobre a questão das regionais, o que acontece? Existe uma história da AMPU que é muito diferente da ABE, né? A AMPU, ela nasceu ela nasceu em São Paulo, né? E a partir de São Paulo e de algumas outras seções que já existiam, alguns outros movimentos de seções que foram sendo criados, elas começou a instituir essa ideia de seções regionais. Então, isso faz parte da estruturação da AMPU na sua estratégia inicial de crescimento, tá? Não é a história da ABE, tá? A ABE, ela nasceu a partir de uma demanda das especificidades do campo do ensino de história enquanto um campo de pesquisa, né? E esse debate vai nascer dentro de um GT da AMPU, e a ABE, ela nasce para consolidar esse espaço do ensino de história, enquanto esse espaço de reflexão sobre o ensino, seja na pesquisa, e sobre o ensino, seja na escola de educação básica, no seu acontecer. Então, a questão de você ter regionais da ABE pode ser uma coisa a ser construída, tá? Então, isso pode ser uma coisa que a gente pode pensar como que nós estruturaríamos um caminho nesse sentido, né? Isso seria muito interessante, né, da gente poder ter, inclusive porque a gente poderia fortalecer a participação dos professores de educação básica justamente nesses locais, né, nessa coisa mais local, mais regional, tá? Então, isso pode ser uma proposta ser apresentada para a diretoria e a gente tentar encampar isso e colocar para discutir no coletivo, como construir, né? Porque nós estamos falando da AMPU, a AMPU tem quantos anos? 70, sei lá, é de 62 a AMPU, né? 62, 64, 61, né? Então, a AMPU é de 61. Então, as regionais foram construídas ao longo desse tempo, aí são 60 anos, né? A AMPU fez 60 anos, é verdade, acho que 2 ou 3 eventos atrás, né? É isso. Então, acho que seria uma questão para a gente pensar, porque isso implicaria numa reformulação da própria estrutura de funcionamento da associação, né, que foi pensada inicialmente como esse organismo nacional, que reunia esses vários atores aí do campo do ensino, espalhados pelo país, que se reuniam dentro do GT de ensino, inclusive nos GTs regionais da AMPU, né? A gente vai ter aí o ensino de história brotando dentro dos GTs regionais, e a gente vai se unir para formar uma associação, para se fortalecer enquanto campo de ensino, tá? Então, eu fico a proposta aí de se apresentar isso numa assembleia, porque eu acho que isso vai provocar todo um processo aí de remodelação, que pode ser bem interessante, né? A outra coisa, em termos administrativos, o que a gente pretende? Não é contratar um administrador, na realidade, é fortalecer, porque, por exemplo, esse ano, do ano passado para cá, nós aumentamos o número em 30% de filiados, por conta de que a gente contratou equipe para atuar nas redes sociais, tá certo? Então, esse tipo de coisa, a gente começar a
administrativamente, tomar algumas decisões e instituir uma estrutura mais permanente, que possa dar suporte. Atualmente, nós temos um secretário que só trabalha 6 horas por semana. E isso, dificulta muito o nosso trabalho. Então, esse tipo de coisa, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ter uma saúde financeira. Por quê? Porque nós também estamos apoiando uma série de iniciativas, né? As próprias comissões, elas têm levado a nossa participação em Fórum do Selo, né, em outros lugares, tem demandado recursos da ABE, tá? Então, isso implica numa gestão financeira muito responsável também para fazer a gente conseguir crescer. E aí, isso implica também aumentar o número de pessoas que são filiadas pagando anuidade, que é uma coisa que a gente ainda não tem um número muito grande, porque nós estamos chegando aí perto dos 50% pagando. Nós temos, né, dos 100% do número de filiados, que chega a quase 900, apenas 50% paga a sua anuidade, né, com uma certa frequência. Então, esse é outro problema também. Nós temos conseguindo novos filiados, mas existe uma necessidade de aumentar a permanência do pagamento da anuidade pelos filiados, porque se os 100% pagasse, nós teríamos recursos para bancar todos os projetos de maneira muito tranquila e pôr uma estrutura administrativa de ter um secretário com mais horas por dia, todos os dias da semana, né, incrementar a nossa atuação nas redes sociais, porque a gente acha que ainda não está boa, né, pensar também a questão do site, agenciamento do site de maneira mais dinâmica, atualizar um pouco, melhorar um pouco o serviço do site, mas esses são todos projetos que nós temos de longo prazo, porque isso depende também da melhora da arrecadação, tá? E aí, respondendo já a pergunta do Eri, né, Eri? O edital, então, nós precisamos ter um aumento no número de filiados e um aumento do pagamento das anuidades, entendeu? Para poder bancar uma coisa como essa, né? Então, para saber se nós conseguiríamos bancar atualmente, nós teríamos que conversar com a Vitória. Vitória não está aqui, infelizmente, saiu daqui coração partido, escreveu para a gente no grupo, com as lágrimas todas escorrendo. Eu queria estar com vocês aí, caramba, né? Então, a Vitória seria a pessoa mais indicada para responder, porque ela domina bem, né? Ela gosta, ela é a nossa formiga e atômica da área financeira, e ela domina tudo, ela poderia responder para vocês, mas eu não tenho condições, assim, com propriedade, né? O que nós temos é isso, né? Que, assim, a gente precisava fazer com que os nossos atuais filiados pagassem a anuidade, né? O que não está acontecendo em termos totais, pelo menos aumentar isso uns 30%, né? E esse incremento da parte administrativa significa isso, não é contratar um administrador, mas é dar suporte para esse serviço que a gente quer contratar e ter uma perenidade nesse serviço, porque ficar contratando e interrompendo também não pode, porque o site, por exemplo, é um desses casos, não pode interromper, e se a gente quiser fazer um repositório, seja em parceria com uma universidade, seja dentro porque na realidade a ideia é fazer dentro do site da ABE o repositório, com esse diálogo a partir da universidade, porque inclusive para os editais, normalmente são as universidades que vão concorrer, tá? Porque a gente não consegue fazer pela ABE certas coisas, tá? Nós temos uma série de iniciativas que nós temos tido dentro da diretoria que a gente não consegue fazer o dinheiro vir para a ABE, porque tem uma questão de que o dinheiro ele precisa ir para instituições como uma universidade, por exemplo, né? E o caso do repositório é um pouco mais por essa questão do financiamento, né? Então, a universidade tem muito mais condição de conseguir um financiamento e aí canalizar para fazer um repositório que tenha também, seja sediado dentro da ABE. Então, nessas parcerias, e aí a gente pode até envolver mais universidades nesse processo, tá? Então, é um pouco isso, tentando responder aí meio de maneira geral as questões, tá? Eu não sei se o pessoal quer falar mais alguma... e aí eu fazendo os encerramentos. Então, é isso, gente, eu acho que eu estou muito feliz, né, tanto com a atual diretoria que eu componho, quanto com esse grupo que está agora compondo. Nós estamos muito felizes porque nós tivemos um aumento de 100% na participação da educação básica dentro da nossa diretoria, né? Então, assim, é muito importante para nós. Na realidade, nós batalhamos porque nossa ideia era ter 3 da educação básica e 3 da educação superior, né? Mas aí a gente não conseguiu
colocar uma terceira pessoa. As pessoas estão com demandas muito fortes, né? Tá muito difícil, pessoal da educação básica também assumir isso, então tem muita gente que fica preocupada depois de não dar conta, então a gente já quase conseguiu, mas aí na última hora desistiu. Então, mas a nossa luta tem sido porque a gente acredita que é nesse encontro, né? Esse encontro é muito fértil para nós. Nós somos felizes nesse encontro. Então, eu adoro estar nessa chapa, eu espero que eu atenda aí as expectativas, né? Eu acho que, assim, eu como presidenta, é meio ocasional, é porque o povo inventou uma tradição de que a vice-presidenta tem que ser presidenta na próxima, então eu tive que assumir esse daí, tá? Mas assumo com gosto, né? Estou feliz com isso e espero dar conta aí das expectativas, tá bom? Obrigada, gente. Vou só aqui me somar nas falas da Maria. Só para reiterar o que a Maria disse em relação aos repositórios e também ao fato de a gente ter que ter um aumento dos adimplentes, mais até do que filiados, a gente resolver a situação dos inadimplentes. Então, a gente conta com vocês para somar-se essa trincheira de convencer os colegas nesse diálogo corpo a corpo, também na divulgação das campanhas que nós fazemos de filiação e de regularização da situação de filiação. Então, a gente entende que o Conselho é uma diretoria ampliada, já tinha esse entendimento anteriormente com a atual chapa, a gente estende essa reflexão, até para que a gente possa gestar novas ideias e pensar em editais ou pensar em reformular a logística dos encontros. A gente precisa de mais filiados, a gente precisa do apoio e da participação efetiva do Conselho na proposição de mudanças da entidade. Também quero reiterar que eu estou muito feliz em estar novamente, né, concorrendo à diretoria da ABE. A gente tem um grupo de colegas que se manteve e que está tocando ideias bacanas. Assim, é uma honra para mim estar do lado da Maria, da Vitória, né, e, claro, do Fernando, mas também tendo agora a professora Raquel, o professor Henrique, né, mais um colega da educação básica. Não estou sozinho. Mas eu queria também, igualmente, nesse momento, fazer uma reverência ao trabalho de suma importância que já vem sendo feito pela entidade, pelos professores Luiz Serri e Arnaldo Pinto Júnior. Já estão há duas diretorias com a gente. Queria, né, assim, pedir uma salva de palmas virtuais para o trabalho deles, que eles estiveram conosco esse tempo todinho e continuam estando conosco nessa entidade. Obrigada, Ridson. Raquel e... Cadê? O Henrique. O Henrique, não estou vendo ele aqui, ele caiu? Não, está aqui. Está aqui. Vocês ainda querem dizer algo para a gente fazer o encerramento? Eu só quero dizer... Opa, desculpa, Henrique. Por favor, Raquel, vai lá. Eu só quero dizer que eu estou muito feliz de estar nesse grupo. É a primeira vez que eu saio candidata para uma associação docente. E estou muito feliz pelos colegas que estão ao meu lado, florescendo junto, né? Eu tenho uma admiração enorme pelos colegas que já estavam na direção passada, né, na gestão passada, e uma responsabilidade muito grande, essa coisa que a Maria Lima já está falando aí, de tradição, de vice, não sei o quê, já estou pensando, mas enfim, estou feliz, vamos lá. Na verdade, a responsabilidade de ocupar esse lugar por tudo que os nossos colegas anteriores fizeram, né? Então, um reconhecimento, como o Ridson falou, um reconhecimento, uma admiração pelo que o Serri fez, pelo que as nossas colegas, né, que já estão aposentadas, não estão mais aqui com a gente bem próximo, né, as mais velhinhas, e que fizeram essa associação, né, que fizeram a proposta e que lutaram, e, enfim, estão lá na nossa pesquisa agora, a gente está ouvindo as memórias delas, e não foi à toa, né, que elas fizeram tudo isso. Estou falando aqui no feminino, tem o Marco Silva também, o Oriá, mas, enfim, a maioria são mulheres, eu vou voltar no feminino.
E essa força feminina mesmo desse grupo, eu acho que isso é muito forte e eu fico honrada, na verdade, muito feliz, eu estou muito feliz, muito contente mesmo. E era isso, Cíntia. Assim como a Raquel, eu também, é a primeira associação docente que eu, enfim, me proponho a fazer parte da diretoria, estou me somando agora à diretoria, enfim, eu tive a possibilidade, o prazer de poder contribuir com o Comitê dos Compromissos Éticos, né? E eu acho que é muito importante a participação individual, porque é a partir daí que a gente vai conseguir efetivamente fazer com que as comissões possam funcionar e realmente florescer outras possibilidades, né, de articulações, no caso em particular na educação básica, né, que eu acho que é um grande desafio, na verdade, porque a precarização docente, que a gente também tem que discutir muito sobre isso, quer dizer, a falta de perspectivas de trabalho, mas também a precarização das sobrecargas de trabalho, que é cada vez maior, faz com que na educação básica muitos pesquisadores, porque também são pesquisadores os professores, né, deixem de poder participar e ter espaços de diálogo e de trocas e eu acho que esse é o grande desafio, assim, não é uma tarefa fácil, mas, assim, eu me sinto muito orgulhoso, muito contente, assim, de poder participar junto com os colegas nessa perspectiva de seguir essa batalha, assim, e acho que o trabalho da BE até agora tem sido muito importante nessa caminhada e a ideia é justamente que a gente possa aprofundar e poder dar a sua contribuição nesse sentido. Então, acho que, inclusive, as propostas que surgem no debate, acho que elas demonstram bem isso, assim, quer dizer, eu acho que a gente é no coletivo que a gente pode ir construindo, mas o coletivo também depende da participação individual, então acho que isso é muito importante, né? Então, eu acho que é um somatório e aí eu fico muito feliz de estar me somando. Ok, gente, muito obrigada pela participação. A gente também, né, acho que posso falar em nome da Carolina, nós da Comissão Eleitoral também estamos muito felizes de poder estar participando desse processo, né, tão bonito, tão florido, né, de construção e manutenção, né, da nossa associação, e foi muito bom a gente ter tido esse espaço de encontro, de conversa, agradecendo a todas as pessoas que puderam estar aqui presente, agradecendo também as pessoas que vão nos ouvir depois, porque, né, como falamos no início, esse encontro está gravado e vai ser disponibilizado nas redes no site, nas redes da associação. Queremos também convidar a todos e todas e todes para participar do processo eleitoral, né? Então, a gente vai ter o período de votação entre 24 a 31 de julho. A votação vai ser pela internet, então todos os associados vão receber informações, orientações de como proceder o processo efetivo de votação. É necessário que a anuidade esteja em dia, né? Então, é importante que quem não está com a anuidade em dia faça isso o mais rápido possível, antes do início do processo eleitoral. E nós aguardamos com expectativa e com muita alegria o nosso encontro presencial na Assembleia que a associação vai realizar em Diamantina, né, no nosso próximo Perspectivas do Ensino de História, e bom trabalho, boa sorte a todos e todas, e até breve. Tchau, pessoal. Tchau. Pessoal, um abraço. Tchau, pessoal, boa noite. Sérgio, não esquece de encerrar a gravação. Boa noite. Tchau, boa noite. Valeu. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, Arnaldo Foucault.